Olá, meus amados, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, mais um entendimento. Quando o pai ele fala, né, lá com Noé, que ele fala que nunca mais haveria o dilúvio, né, sobre os seres vivos, né? Quando ele fala seres vivos, amados, que são parecidos com ele já está se referindo aí às criaturas que já nasceram, né, do Espírito Santo. Então, não sofreria mais, né, esse dilúvio e tal. E quando ele fala, logo adiante, ele fala, né, quando você vê que ele faz a divisão, você vê que aí ele já usa o número 4, né, que choveu 40 dias tal, já representando, né, que é os 40 dias que é para esse nascimento, né, do Espírito Santo aí. Então são 40 dias, você vê que Jesus depois fica 40 dias no deserto, Noé fica 40 anos, né? Então tudo representando, amados, esse tempo, né, para poder o nascimento aí da criatura no Espírito Santo, né? Então, depois ele fala, né? Depois lá logo à frente você vê que Noé ele tem esses filhos dele aí, e você vê que Sem, Cã e Jafé, né? Esse Jafé, amados, é justamente esse engano, né? O Jafé é representado, você vai ver que ele fala lá que ele seria para poder manter a espécie, né? A espécie, esse quarto animal aí seria para manter, esse terceiro, né? Mas ele entra no meio, né? Você vê que Noé entra no meio. Você vai ver que quando você vê no Apocalipse, são a figura de quatro monstros, né? De 4 seres vivos, né? Então, um desses seres representa o leão, né? Representando Sem, né? Depois você vê o touro, representando o Cã. Que aí quando você vê no Gênesis, esses animais são a ovelha, né, representando o Sem, e o cão representando o Cã, né? E esse outro terceiro, né, que não fala no Éden e tal, representando a cobra aí, né, no caso, que depois é representado pela águia, né, que você vai ver que é para manter a espécie que ele fala, né? E então, amados, para você ter o entendimento, esse Jafé aí, que é o engano, ele fala, né, que esse filho Cã, quando ele corrompe ali, né, que ele vê o pai nu lá, que o pai teve uma bebedeira lá de vinho, né, e ele vê o pai nu, que Noé nu, ele vai lá e vai contar para os irmãos, quer dizer, ele não toma uma atitude correta, honesta, de cobrir o pai, né, mas ele foi lá contar para os irmãos, né, quer dizer, ele já fez uma atitude errada, né, então essa descendência de Cã já é, né, dessa atitude, de fazer uma atitude errada, né, de negar o pai ali, né, ele foi contar para os irmãos ao invés de cobrir o pai, né, de cobrir a nudez do pai, mas não, ele quis ir contar para os irmãos, você vê, já tomou uma atitude errada aí, esse Cã, essa descendência aí, que é descendente de Caim, né, e quando você vê que ele fala, maldito seja Canaã, tal, que ele faz a promessa ali, ele fala que ele ia ser escravo desse Jafé, né? Então, você vê que essas criaturas aí que sofrem aí, na maioria descendentes de Cã, justamente por isso, porque eles não têm em si, né? Eles já têm em si essa raiz aí de Cã, aonde eles são os escravos desse engano, desse maligno que engana eles, né? Aonde eles não têm força para sair do pecado, onde eles não têm força para abandonar o pecado, né? Você vê que são criaturas extremamente volúveis aí ao pecado, né? São criaturas que precisam de ajuda, né? Porque esse falso profeta aí, representado pelo engano, eles dominam, né, essas pessoas são dominadas, esse sistema, esse engano aí, esse pecado, né, esse engano aí que entra na cabeça da pessoa, é justamente isso, amados. O falso profeta representa ali a águia, né, que tira a palavra de Jesus, tira o entendimento correto e coloca um entendimento errado, errôneo, né? Então, agora o engano é exatamente a cobra. A cobra é o que causa, né? É o que dá o começo do engano. É o que causa o começo do engano. É o que coloca a malícia no coração da pessoa, né? É o que coloca a maldade no coração da pessoa, a raiva, né? Esses frutos aí, a pessoa cultiva esses frutos, né? A cobra, ela coloca isso no coração da pessoa. Foi o que aconteceu lá com esse filho Cã, né? Ao invés dele ter uma atitude boa, né, dele ir lá e cobrir o pai, ele foi lá e foi falar para os irmãos. Quer dizer, os irmãos foram de costa, né? Pegaram ali
algo para cobrir ali de costa, né? E cobrir o pai de costa, né? Quer dizer, mostrando um respeito, né? Um temor ali, um respeito ao pai, né? Não escandalizaram o pai, foi o contrário do outro, né? O outro já foi para maldade, né? Já foi para fazer uma atitude má. Então ali ele já fala que maldito seja Canaã, que ela seria escravo desse Jafé, quer dizer, escravo desse engano, né? Esse engano, depois você vai ver que esse falso profeta, depois desse engano, ele escraviza realmente essas pessoas, né? Esses descendentes de cananeus aí, eles são escravizados, né? Então você vai ver que essas pessoas que são descendentes aí dessa Israel que o pai quer recuperar, é exatamente esse povo que se torna escravo, né? Eles vão e se escravizam, né? Esse engano aí, esses descendentes aí do engano da águia aí, escraviza esses descendentes cananeus aí, dos cães. Você vê que eles vão ser escravos depois. Ele fala, maldita seja Canaã. Exatamente isso, você vai ver que a terra de Canaã, ela se torna escravo, né? Israel depois se torna escravo, né? Do engano aí. Você vai ver que lá no Egito mesmo, Israel era escravo, ficou escravo lá daquele povo, onde o pai vai lá e liberta, né? Aí depois você vai ver que tem toda uma caminhada, né? E eles mesmo assim prostituem, quer criar ídolos, né? Cria novos ídolos. Então essa história vai continuando, amados. Então até hoje veio esse engano, continuando. Eles praticavam, né, coisas imorais e o pai foi corrigindo, né? Então esses filhos aí cananeus é exatamente isso, essa descendência. Então essa outra descendência aí que é da cobra, eles escravizam essas pessoas, né? Quando fala descendência, amados, é que isso aí tudo representa espíritos que agiria na criatura, entendeu? Então o espírito da cobra, o espírito do cão, né? O espírito da ovelha, né? Então o que é o espírito da ovelha? Já aquele animalzinho mais inofensível, né? Inofensivo, não é um animal bruto, né? Não é um animal raivoso, né? É um animal inofensivo, a ovelha. Então essa é uma descendência de Sem. Então aquela pessoa mais honesta, né? Um animalzinho mais, né? Se bem que se perde aí, né? Representa aí que se perde, o pai vai atrás da ovelhinha, cuida ali, mas exatamente é o que acontece, né? Aí quando você vê aí, depois Deus faz essa miscigenação aí da criatura, justamente para isso, para que o joio cresça no meio do trigo, né? E depois ele recupera aí esse joio, né? Então a intenção do pai é essa, misturar a criatura. Foi o que aconteceu, foi isso. Então ele colocou essa descendência aí de Sem, né? Que é descendente do filho Sete, né? Da onde você vai ver que a Sara, né, representa aí essa palavra, esse espírito de pureza, né, onde você vai ver que Adão e Abraão e Sara, eles representam esse casal aí, né, como se fosse Adão e Eva, né, um casal aí que vem para ser santificado por Deus, né. Ele vem a ser santificado depois por Deus. Então Deus ele coloca essa semente. A Sara representa essa mulher, essa palavra, né? Esse entendimento que vai vir de geração por geração aí. Você vai ver depois da continuidade. Eles têm o filho Isaac, né? E Abraão tem o filho da escrava para dar continuidade do outro lado também da espécie, né? Para poder equilibrar aí, Deus dá continuidade na espécie, que seria esse outro lado descendente aí, né? E continua essa descendência, mantém essa descendência aí dos filhos escravos lá do cão, né? Que o Noé já fala lá que ele seria escravo, né? Que ele viveria sobre essa escravidão aí. Então você vê que tem toda uma explicação aí de Deus para a gente entender hoje aqui o que acontece. Então essa criatura veio caminhando até aqui, amados. Esses espíritos, né, dentro da criatura veio caminhando até aqui. E você nota isso aí. Só que o que o pai fala, né? Não é para você julgar ser diferente. Quando o apóstolo Paulo, ele fala, né, nas cartas, não importa se é judeu ou não judeu, né? Quando Jesus vem, ele já deixa claro, né? Ele fala que existe essa distinção. Porque quando a mulher cananeia vai pedir para ele as migalhas que caem do chão, já representando, né, essa descendência de Cão aí, né, de Canaã, essa descendência aí que ela é cananeia, né, que ela é de Canaã, então ela é cananeia.
Depois você vai ver que o pai vai fazer a nova Canaã, né? Que antes era Caná, depois vira Canaã. Quer dizer, esse povo vai ser renovado também, né? Ele vem a ser renovado, ele vem a ser estruturado novamente pelo Espírito aí. Então, quando Jesus fala ali, ele fala que ele veio para a casa de Israel. O que é a casa de Israel? Ele veio para esse povo, né? Esse povo judeu que já tinha ali uma frequência na lei, já tinha uma obediência na lei, né? Já veio sendo doutrinado ali na antiga aliança na lei. Então ele veio para doutrinar esse povo, para que esse povo, vindo até o Espírito Santo, levasse também o Espírito Santo aos outros, né? Aos cananeus, as pessoas que vão ficar por último. Por isso que você vê no Apocalipse, você vai ver que os 144 mil representa essa Israel, né? Representa esse primeiro povo aí que vai estar alicerçando os outros, né? Que vai estar alicerçando os outros na fé. Então você vê que os primeiros aí, que na verdade é onde o pai fala que são os últimos. Por que são os últimos? Se você vê lá desde o Éden, eles são os últimos, né? Porque primeiro tem o filho Abel, depois tem o Caim, né? O Abel mata o Caim, depois o pai faz o filho Sete, que é o último, né? Então, é por isso que Jesus fala, por isso que nas Escrituras falam, né, que os últimos seriam os primeiros. Exatamente por isso, você vê que os últimos são os primeiros. E essas pessoas já têm essa característica de se colocar como o último, né? Não só o último lá porque nasceu por último, mas o último por se colocar espiritualmente como o último. Por quê? Porque é preciso que seja assim. É preciso que você tenha essa nobreza no coração de se colocar como último para você poder ajudar o próximo, porque senão você não ajuda. Né? Se você não tiver essa intenção de matar o pecado aí para poder ajudar os outros também a matar, se você ficar esperando pelos outros, não, eu vou pecar porque fulano também peca, eu vou construir uma família carnal aí porque fulano também construiu, né? Se você ficar negando a Deus aí, você vai estar agindo errado, né? Então, Deus já sabia que esses filhos dele, né, que seriam os filhos espirituais, quando você vê no capítulo 6, Deus fala que esses filhos dele se envolveram com as mulheres dos homens, né, quer dizer, com esse povo cananeu, porque achou as mulheres muito bonitas, tal. Então, você vai ver que já fala que Deus, que esses filhos agiram ali, eles também entraram para o pecado. Até então, eles eram puros, né? Eram filhos espirituais, não tinham pecado. Mas ali eles entram para o pecado também, né? Eles se corrompem também. Por quê? Porque ali eles não tinham conhecimento da verdade e entraram, né? Eles tinham aquele espírito, né, de pureza, mas não tinham conhecimento ainda da verdade, né? Eles tinham uma parte, mas ainda não tinha a outra formada em si, né? Aonde que eles também caem, né? Você vai ver Abraão depois, todos, essa descendência aí, eles vão estar caindo, se envolvendo, né? Simbora que Deus vai agindo, né? O Espírito Santo já vai entrando, vai agindo. Você vê, Abraão, ele teve a Sara, ele tinha ela como irmã, né? Ela tinha ele como seu senhor, né? Já mostrando ali um respeito, né? Então, você vai ver que depois ele tem um filho com a escrava e o dela é um filho espiritual, é um filho que é concedido com a ajuda do Espírito Santo, né? Com a ajuda do Espírito Santo, aonde essa Sara, ela era estéril, né? Você vê que ela geralmente são pessoas, mulheres estéreis, né? Você vai ver que vem nessa descendência aí, ela era estéril. Você vai ver que lá logo à frente tem mais Raquel, né? Ana, depois outros aí, né? E Maria, a mãe de Jesus, quer dizer, tudo dessa descendência estéril, né? E José, que é pai de Jesus, é da descendência de Davi, né, que é dessa descendência que vem também filho de Jacó, de Abraão, Jacó e Isaac, né? Então, quer dizer que junta os povos lá na frente, junta, né? Jesus ali, ele é a união desses povos aí. Ele representa essa união. Então, esse outro lado, né, que é o lado da mulher estéril aí, vem o José do Egito, né? Você vai ver que é o outro lado, né? Então, forma depois essas 12 tribos, né, com o Jacó lá, forma essas 12 tribos em Jacó, já fazendo essa miscigenação aí, né? Essa miscigenação ela vem vindo. Aí depois Jesus lá na frente, quando ele fala para Cananeia, ele fala para ela que ele veio primeiro, né? Que ele tinha vindo para a casa de Israel, quer dizer, não foi para atender o povo cananeu, porque o povo cananeu ainda não tinha nada ainda, né? Mas você vê, ela tinha fé. Aí Jesus se surpreendeu com a fé dela, falou: mas a sua fé, né? Quer dizer,
ele, como se ela não tivesse nada, né? Mas ela tinha fé, entendeu? Então é isso, amados. Então, no meio dessas pessoas, né, dos cananeus, você vai ver que tem pessoas que têm a fé, né? São pessoas que estão vivendo no erro, no pecado, mas têm a fé. Então, são pessoas que não têm o entendimento. Elas têm a fé, mas não têm o entendimento. Então, essas pessoas vão compor essa Israel, essa nova Israel, né? Então, é chamado a compor essa nova Israel. Então, não tem essa de judeu ou não judeu. Paulo vai falar isso depois, né? Na carta ele fala isso depois. Não tem essa de judeu ou não judeu. Então, toda essa Israel aí que se prostituiu, ela é chamada a voltar a ter desejo pelo marido agora, né? Ela vai ter desejo pelo marido. Então o pai ele uniu, ele buscou esses filhos perdidos aí, né? Essa Israel perdida aí, e veio mantendo, né? Eles errando contra o pai, que eles veem errando. Você vê que ela se prostitui, ela vai buscar outros deuses, né? Depois ela vem aqui na frente, aqui nos tempos atuais, ela vem buscando novos ídolos aí, né? Servindo aí ao Deus dinheiro, né? Ela vem buscando servir esses novos ídolos aí que não está no barro, na madeira, mas no bezerro de ouro, mas pratica, né, também idolatrias, né, porque são seres humanos, né? O pai fala que não pode um homem confiar no outro homem, né? Mas essa Israel, ela volta a confiar no homem. Você vê que aqui no final, e tudo está escrito, amados. Então ela volta a confiar no homem. Você vê os templos hoje aí, né? Elas saem do Egito, né, dessa Babilônia, da Samaria, que é a mais velha, que tem duas irmãs que são citadas lá nas escrituras, a irmã mais nova, que é a Síria, né, e a irmã mais velha, que é a Samaria. Então, esse governo da Síria vem buscando, puxando essas pessoas aí do Egito, né, da Samaria, da mais antiga, e elas vêm buscar refúgio na Síria, no governador da Síria. Tudo isso está escrito, amado, nas escrituras. Se vocês acompanharem aí, os profetas, eles falam tudo isso, né? Então elas vêm buscar refúgio aí no governo da Síria, né? É onde você vê esses templos novos aí oferecendo curas milagrosas, oferecendo riqueza, oferecendo um monte de coisas, aonde esse povo, né, essa Israel, ela sai do Egito, né, porque ela já tinha se misturado, já tinha entrado para o Egito, né? O pai vai lá, e quando manda Moisés lá, já representa isso, né? Que ela era escrava no Egito, aí vão lá, arranca ela do Egito, o pai vai lá mandando Moisés arrancar ela do Egito, e depois ela vem se prostituir aí com a Síria, né? Ela vem buscar novos deuses, né? Então tudo isso, amados, você acompanha nas escrituras, e hoje você vê, se você notar, você vê que é isso que está acontecendo, que tem acontecido. Por quê? Tudo porque a criatura, ela não busca em Deus, né? Ela busca no homem, né? Então ela não teve esse desejo. Então o pai fala que agora no final ela voltaria a ter desejo pelo marido. Essa mulher, né, voltaria a ter desejo pelo marido. Então quer dizer, essa igreja aí, que é Israel, ela voltaria a ter desejo pelo marido. Então ela vai ter desejo pelo marido agora de novo, né? Então desejo pelo marido, é desejo por quem que é o marido? O marido é o próprio Deus, né? O marido é o próprio Deus. Por que ela teria desejo pelo marido? Porque agora ela vai ter esse desejo. O filho, né? O Cristo vai entrar na mente dela, vai controlar ela, né? Vai formar essa igreja aí. Quando ela tiver desejo pelo marido, ela vai ser formada essa igreja aí. E a esposa está feita, né? Então esse corpo será feito novamente agora. Então tudo isso, amados, não é para daqui a um longo tempo, não, é para agora mesmo. O pai já está formando essa igreja dele. Isso já vem, né? Já está acontecendo. Então toda a história está contada aí, né? Houve o dilúvio lá no Noé, né? Você vê que Noé, ele manda a pombinha ali. Por que, amados, houve o dilúvio? Porque esse dilúvio aí, ele é espiritual. É para você entender, né? Pode ter havido lá no tempo físico, né? Como o pai fala que não haveria mais dilúvio e tal. Então esse dilúvio é no tempo mostrado no tempo físico para você entender espiritualmente. O que é um dilúvio espiritual? É quando a água lava a pessoa, né? Que outrora a pessoa se envolveu no pecado, então a água lava essa pessoa, né? Como você vai ver nas escrituras que até o próprio Jesus, ele se batizou com João Batista para interpretar isso aí, né?
Algumas doutrinas aí falam que ele teve envolvimento com Maria Madalena, a gente não tem certeza disso, o Espírito ainda não fala sobre isso, né? A gente não tem esse entendimento. Pode sim e pode não, mas acredito eu que não faz muita diferença nesse entendimento, né? Algumas linhas defendem que não, que Jesus ele, né, se conservou toda a história desde de criança, e outras linhas vêm defendendo que ele teve sim relacionamento com essa Maria Madalena. Embora se ele tenha tido ou não tenha tido, amados, o importante é que se ele teve, ele foi lavado pelo Espírito Santo. Ele foi batizado por João Batista, simbolizando isso. Então ele foi lavado pelo Espírito Santo. E se ele teve ou não teve, não muda a questão. A questão de Jesus é que ele é esse Filho espiritual, ele é esse nosso Senhor, ele é esse Deus, né, na figura do homem. Então é errado você falar que ele não veio em carne. Ele veio em carne sim. Ele veio em carne, na condição aí de pecador como ser humano. Ele veio nessa condição sim, de pecador como ser humano, justamente para se fazer igual a ele, né? Ele se fez igual ao ser humano, né? Então, umas linhas defendem que ele se fez igual ao ser humano mesmo no pecado. Mas quando fala menos no pecado, você pode entender que o pecado depois do Espírito Santo, né? Porque o que conta o nascimento para Deus, como eu falei para vocês, não é a carne. O que conta o nascimento é o Espírito Santo. Então, quando você nasce do Espírito Santo, para Deus é o que conta. Até então você é uma criatura morta, né? Então você só é uma criatura viva quando você nasce do Espírito Santo, né? Quando você tem essa decisão de não mais sucumbir ao pecado. Você nasceu do Espírito Santo. Então quando você nasceu, acabou. Então você já é do Pai, né? Você é um selado dele. Então você já está com o Espírito dele. Então essa, né, descendência que é o que importa aí. Jesus vem e fala, né? Fala, ó, veio para a igreja de Israel, para a casa de Israel, né? Quer dizer, a casa de Israel representando. O que é a casa? A casa é o corpo, amados. Que você tem a casa é o seu corpo físico, né? A casa do Espírito Santo. Então veio primeiro para a casa de Israel, para o povo de Israel. Mas como aquela mulher tinha fé, né? Como Abraão teve fé, como outros teve fé, simboliza ali que como ela tinha fé, Jesus foi e deu um fruto espiritual para ela. Falou, não, a sua filha, que até então estava sofrendo com demônio, você já vê aí que fala demônio, por que fala demônios, espíritos malignos? Justamente isso, amados, porque Jesus ele veio para libertar desses espíritos malignos, né? Ao contrário dos que os falsos mestres hipócritas aí pregam, não tem nada a ver com essas fantasias lá, que isso daí é tudo permissão de Deus que vai acabar, Deus não vai mais haver isso aí, eles vão passar vergonha, né? Isso aí não vai existir mais, amados, né? Isso aí é engano, isso aí faz parte do engano. Vocês não podem ir para o lado do engano, isso aí faz parte do engano que o Pai colocou na criatura, né? Então tudo é de Deus, amados, tudo vem de Deus. Tanto o bem quanto o mal aí que você recebe, vem de Deus, né? Deus ele está sobre tudo, né? Ele controla tudo, né? Ele tem o controle de tudo. Então essa falsa cura, esses falsos milagres, né, que são feitos aí no modo físico, e fisicamente você é curado. Mas Jesus vem falar que a cura não é para ser física, é espiritual, né? Ele já fez para mostrar para você que isso não tem importância. O importante é você nascer do Espírito, né? Ele falou isso para a mulher, a samaritana, ele falou isso para Nicodemos, ele falou isso para várias pessoas. Então, o entendimento, amados, é tanto que as curas que ele fez é jogando o entendimento para o espiritual. Não adianta você ser curado da carne, porque a carne não te salva. O que vai te salvar é o espírito, né? Pelo contrário, se você for curado da carne, você está entrando para um engano ainda maior, né? Você está entrando para um sofrimento maior, porque você está pecando novamente, né? Você está se prostituindo, isso aí é adultério contra Deus, né? Quando você vai lá atrás de uma cura, você está adulterando contra Deus, né? Você ainda não é adultério porque você ainda não tem o Espírito Santo, né? Se você tivesse o Espírito Santo, você estava blasfemando, aí já estava negando o Espírito Santo, né? Isso aí é negar o Espírito Santo. Agora, como você não tem, né? Você está simplesmente adulterando, aí, prostituindo, né? O pai fala que a Israel é a prostituta, né? A Israel ela larga de buscar a Deus para buscar outros senhores, né? Outros deuses. Então, essas pessoas aí têm figuras de Deus para você. Você vai lá, eles põem a mão na sua cabeça, você acha que sai curado. E Jesus fala para você, como que pode um homem confiar no outro homem? Né? Quer dizer, falando para você que isso daí não provém deles.
né? Quando você vê lá na passagem da casa dividida, Jesus deixa claro isso, né? Que a casa dividida. Então quer dizer, a casa dividida é isso, porque aí não vem de divisão, porque aí vem de Deus também. Então é a mesma casa, né? Deus não é de Satanás, não é para eles agora eles dão nome a Satanás e separa para você ir recorrer atrás deles, né? Como se Deus tivesse uma casa dividida. Não é casa dividida. Isso aí faz parte do ensinamento de Deus para você. Agora o Pai não quer que você recorra a isso. O Pai quer que você nega isso. Ele quer que quando esses falsos profetas te excitar para buscar essas curas milagrosas, para buscar essas coisas, você negar, você fala, não, isso não vem de Deus, eu confio em Deus, eu tenho fé nele, ele não vai me desamparar, né? Se eu tiver com uma doença, ou tiver qualquer coisa, não, entrega em Deus, confia em Deus, né? É o que Jó não fez, né? Jó no começo ele começou a fazer, depois no final ele se entregou, né? Ele foi lá e não fez, ele foi lá e não honrou Deus. A hora que veio a doença para ele, ele não honrou. Ele falou que ele começou a reclamar de Deus. Deus dá a doença para ele, né? Então você não pode reclamar. Se Deus te deu, é uma oportunidade, né? Abraça o seu deserto, busca o Espírito Santo, é uma oportunidade para você nascer do Espírito Santo. Com certeza você vai nascer do Espírito Santo, essa doença vai sumir, porque Jesus ensinou essas curas assim, né? Quando Jesus curava aquelas pessoas, ele não curava elas ali com mágico, como um curandeiro. Ele curava elas com o Espírito Santo. Ele dava para elas o Espírito Santo, o entendimento, né? O que ele deu para a samaritana, né? O entendimento é esse, amados. É porque você olha as Escrituras com entendimento carnal, né? Com entendimento interesseiro, com entendimento vaidoso, interesseiro, né? Buscando riquezas materiais, buscando tudo quanto é coisa ruim, você vai buscando, né? O que a criatura tem buscado, né? O Pai, ele vai te alicerçar, mas não é dessa maneira que você quer. Ele vai te dar o Espírito dele. Quando ele fala lá que quando você pede a ele lá, que vocês que são maus dão boas coisas aos vossos filhos, quando dirá o Pai que está no céu não vai te dar o Espírito Santo, né? Que é o Espírito dele, para você ser filho dele, para você ser curado de uma vez por todas, né? Não é para você ficar recorrendo aí, aparece uma doença física, você corre lá, aparece um problema de financeiro, você corre lá, aparece um problema aí conjugal seu aí, que você se uniu aí erradamente também, você corre lá, né? Você não se uniu errado porque você não entendia, mas essa não é a vontade do Pai, porque também é uma forma de deuses no mundo, né? Você ter um marido físico, uma esposa física, é um conforto que você buscou no mundo, né? Você não buscou em Deus, você está buscando no mundo. Tudo que você se apoia, amados, no mundo, é do mundo, né? Se você se apoia numa pessoa física no mundo, é no mundo que você está se apoiando, não em Deus, né? Deus está te chamando a se apoiar nele, né? Então tudo que você se apoia no mundo, é no mundo que você está se apoiando, né? É pai e mãe no mundo, você não está honrando pai e mãe, você está buscando pai e mãe no mundo. Honrar pai e mãe é honrar a Deus, né? O pai seu é Deus. A mãe é a palavra, é o seu entendimento, né? É o Espírito e a verdade. Esse é o pai e mãe, né? Agora, esse pai e mãe que você busca no mundo aí, físico, é terra, né? Isso é terra. Você é um homem confiando em outro homem. Jesus fala isso. Como que pode um cego guiar outro cego? Não pode, né? Quem pode te guiar é só o Espírito Santo. Mas para você ter ele, o que Jesus falou para você? Vá praticar o amor com seu irmão, né? Vá amar o seu irmão, ama o próximo como a ti mesmo. Amar esses que já te amam aí, os hipócritas também fazem. O que ele te ensina? Vá amar o que está longe, aquele que precisa que perdoar aquele seu inimigo, né? O que é o inimigo? Aquele que está longe, aquele que você acha ridículo perdoá-lo, né? Aquela pessoa que matou um lá, aquela outra que, sabe, como cometeu crimes horríveis aí. Mas justamente o Pai permitiu que ele cometesse esses crimes, né? O Pai agiu neles, colocou um coração neles para fazer isso daí, para poder você depois perdoá-los, para te ensinar a perdoar, né? Para você aprender o perdão. Então o Pai permitiu todas essas atrocidades, amados, vem dele, ele permite tudo isso. Por quê? Porque a morte física não tem problema. Jesus já explicou. A morte da carne não tem problema. O problema é a morte sua espiritual. Então o Pai precisa te ensinar para você não morrer espiritualmente, para você nascer do Espírito. Porque se você morrer espiritualmente, aí tem problema.
Agora a física não. Por isso que você vê, morre um, nasce outro, morre um. Por quê? Porque não tem problema. Essa morte física, carnal, esses frutos físicos que você dá, isso daí não é do agrado do Pai. São frutos carnais. O agrado do Pai é que você dê frutos espirituais. O que é frutos espirituais? Amar aquele próximo lá, aquele que está abandonado, aquele que ninguém olha para ele, que é seu inimigo, né? Aquele que comete crimes, aquele... Então é isso, amados, né? Não fazer como os falsos mestres fazem aí, né? Eles estão cada vez mais escravizando, né? Eles estão tirando as pessoas dos lugares aí de escravidão e estão jogando aí dentro para escravizar aí, né? Eles já estão indo buscar, né? Você está entendendo? Por quê? Porque eles querem cada vez mais aumentar o reino deles, né? Que não é o do Pai. Só que vai desmoronar, amados, porque o Pai já definiu que agora nesse tempo, né? Esse templo aí cairia, não tem mais, né? Então Jesus em 3 dias ele ergueu dele, né? Que é espiritual, para você ter um entendimento. O espiritual em 3 dias ele ergue, né? Então é isso, amados, que você venha ter esse entendimento, venha se abrir ao entendimento, se abrir ao Pai, né? Se abrir a essa boa nova aí. Aí você vai ter força, você vai vencer o pecado. Aí esses maus aí que acontecem com você não vai mais acontecer. Acontece porque você está pecando, porque você está dando força, porque você está idolatrando, por conta disso, amados, né? O Pai quer que você nasça do Espírito, que você tenha uma saúde perfeita, que você tenha uma paz de espírito, que você ame o seu próximo como a ti mesmo. É tudo isso, né? Quando você praticar esse amor ao seu próximo como a ti mesmo, o Espírito já vai vir em cima, sobre você, né? Ele vai vir sobre você, porque o Pai vai ver que você virou o coração para Ele. Você mudou de ver. Isso é conversão, amados. A conversão é porque você até agora você foi egoísta. Você vai atrás dos seus interesses. Você não foi ainda atrás do interesse do seu irmão. Jesus falou, não adianta falar Senhor, Senhor, que eu vou dizer que não te conheço. Você não precisa de templo físico para buscar o Espírito Santo. Você precisa amar o seu irmão que você ainda não ama. O segredo é esse. Quando você amar o seu irmão que você não ama, você vai entender tudo que eu estou falando aqui. Porque o Espírito vai tocar em você, né? Você não precisa mais de tutores. Você mesmo vai saber. Por isso que Jesus falou, não adianta você falar Senhor, Senhor, que eu vou dizer que não te conheço. Então, você está sendo tolo, né? Você falar que é de Deus, falar que tem Deus, que tem o Espírito Santo, Jesus está, né? Está falando para você que não adianta, que você não tem. Ele está falando para você que você não tem. Por quê? Porque você não ama o seu irmão. Você amando o seu irmão, aí sim você vai ter. Então o segredo é esse, amados. Não tem segredo, né? O segredo é simplesmente você voltar ao coração e amar o amor puro, que é o amor de irmão, né? Você amando esse amor de irmão, você não vai mais querer pecar contra ele. Você sabe que o seu pecado, a sua vaidade, né? Os seus privilégios, o seu desejo sexual, aí, tudo isso faz mal para o seu irmão, tudo isso mata o seu irmão. E quando Deus fala lá no Éden, que ele fala para Noé, ele fala, né, que os seres humanos matavam uns aos outros. Quando você comete um pecado, você mata o irmão e o outro mata você. Então é essa corrente, né? Por isso que você paga, né? Então você fica pagando porque você fica cometendo pecado e é justo que você pague pelos pecados, né? Então a cadeia funciona assim: você paga o do outro irmão. Por isso que você tem que amar o irmão, né? Então a justiça de Deus é perfeita. O pecado que você paga não é necessariamente pelo seu pecado. Você paga pelo do irmão, né? Então você tem que amar o irmão para você não. É quando você não ama que você paga o pecado. Por isso que fala que o amor perdoa milhões de pecados, né? Então quando você aprender a amar, você está perdoando. E quando você perdoa, você é perdoado. É isso que quer dizer o Pai Nosso, né? O Pai Nosso quer dizer isso. Que quando você perdoa, você é perdoado. Você já está assumindo esse compromisso com Deus. Só que você vai lá, ora o Pai Nosso, mas não assume o compromisso. Não faz na prática. Jesus falou que é na prática, né? Se você não amar na prática, você não vai conseguir, né? Então não tem desculpa, né? O que Jesus fala? Não adianta você falar Senhor, Senhor, expulsei demônio, fiz isso, fiz aquilo. Você não expulsou nada. Não existe expulsou o demônio, colocar a mão em alguém sair curado, amados.
o que acontece, as curas que acontecem, é porque o Deus, o soberano, ele permite, né? Aí vai o Satanás vai lá e faz a cura. O Satanás que estava lá dentro da pessoa sai da pessoa, né? Então aquela doença que a pessoa tinha, ela deixa de existir, porque o Satanás saiu de lá. Só que aí, o que acontece? O que Jesus explicou lá na casa dividida? A casa ficou adornada, ficou limpa e adornada. Esse espírito vai sair em busca de lugares áridos. Não encontrando, ele volta novamente a habitar nessa casa que está limpa e adornada. Então é isso, amados. Não deixa mais ser enganado por esses falsos mestres, não. Você está só se agravando a sua situação, né? Você está simplesmente fazendo mal para você e para os seus irmãos. Porque quando você não ama os seus irmãos, você não está amando você mesmo. O mandamento diz isso. Quando você ama o próximo, você está amando a ti mesmo. É assim que funciona, amados. É a lei de Deus. Não existe outros mandamentos, só esse, né? Quando você pratica esse, ele se torna um, porque quando você pratica esse, você está provando para Deus que ele está acima de tudo na sua vida, que ele está acima de todas as coisas, porque você está obedecendo a ele, entendeu? Se Caim tivesse amado Abel, ele provava para Deus que Deus estava acima de tudo. Ele não precisava dar as melhores, ele não precisava ir lá e matar um cordeirinho, ele poderia simplesmente amar o irmão. É o sacrifício dele, ele está dando as melhores partes para Deus, a mente e o coração, né? Então, quando fala lá do cordeirinho, é para você entender o sacrifício, né? Porque a criatura, o Abelzinho lá, era o próprio cordeirinho, né? Então é isso, amados. É para você entender, é para você começar a praticar, né? É praticando que você vai ser liberto, que você vai ser salvo. E infelizmente, amados, eu sei que muita gente vai passar por muita dor, vai ter muito sofrimento. A gente sofre muito com isso. Vocês não fazem ideia, né? A gente sofre porque muitas pessoas, por conta de não entender, não chegar, né, esse entendimento até elas. Então você que está tendo entendimento, procura estar ajudando, né, levando esse entendimento adiante, para que as pessoas não venham sofrer. Para que assim que as pessoas tiverem entendimento, elas buscar o que é correto, colocar o coração voltado a Deus. Deus não se agrada disso, amados. Deus não se agrada dos seus filhos carnais, que você fala que é uma bênção de Deus. Não, não é uma bênção de Deus, né? É o seu coração que está duro, que foi orgulhoso, vaidoso, cheio de desejo carnal, a sua imoralidade sexual, né? Você foi ali cumprir esse desejo seu, não foi para Deus que você fez, não. Quem faz para Deus, se você tivesse uma intenção de fazer para Deus, você quisesse um filho, você adotaria. Tem adolescentes aí de 15, 16 anos aí querendo adoção, não aparece um para adotá-los, né? Quer dizer, seu coração não está voltado para Deus, né? O que Deus quer é o amor. O que Deus quer é o amor de irmão, né? É isso que Deus quer, amados. O amor é de irmão, não é esse amor carnal, não é amor, não. Isso é mentira, isso aí é um engano. Isso é vaidade. É privilégio que você escolheu para você. É imoralidade sexual. Por isso Deus está promovendo aí, você está acompanhando aí, você está vendo quantas desuniões aí, né? Quantas separações aí. E está escrito que haveria isso no final dos tempos, né? É exatamente por isso, amados. Porque Deus, ele já, agora nesse tempo, ele vai dar uma forcinha aí para a criatura, né? Então vai acontecer essas separações porque não é da vontade dele. A vontade dele é que seu amor seja puro, seja sincero, seja de irmão, né? Atender o seu irmão na necessidade dele de irmão. Quantas pessoas você vê que está sofrendo e você tem uma parcela, né? Todos temos uma parcela de culpa, né? Porque o pecado do irmão é por culpa nossa, né? Que o irmão caiu na situação errada. Por isso que você tem que perdoar e que você tem que amar, né? A gente vê, né, criaturas novas aí com
responsabilidade de 5 aí para criar, para cuidar, né? Quanto sofrimento, amados, por conta da sua vaidade. Você acha justo você continuar com a sua vaidade, com o seu orgulho, né? Você acha justo você não ser testemunha, você ser mau testemunho para o seu irmão? Porque se você não tem o Espírito Santo, você é mau testemunho para o seu irmão. A árvore que não der bons frutos, o Pai fala que vai ser ateada e jogada ao fogo. Então, se você não for jogado ao fogo ainda e estiver dando maus frutos, você vai ser jogado, né? É isso. Então, todos nós, amados, temos responsabilidades. Toda criatura tem responsabilidade. Cada um de nós tem que fazer, tem que nascer do Espírito Santo. Todos temos que nascer. Porque quando você não nasce do Espírito Santo, quando você busca outros deuses, que você não busca o Deus verdadeiro, você também tem parte no pecado do irmão. Você também está matando. Quando você pratica seus pecados aí, você está matando, irmãos. Você não sabe, mas você está matando. Então para de matar os seus irmãos. Se você ama de verdade, Jesus falou que não adianta você falar Senhor, Senhor, não. Você é um assassino. Então todos nós, amados, temos direito ao perdão. O Pai perdoou todos. Jesus se sacrificou para poder tirar o pecado de todos, né? Então é isso, amados. Eu acredito que Jesus ele não teve, como falando aí, voltando aí atrás, né, algum tipo de envolvimento, porque ele foi santo, né? Você vê Salomão, ele fala, conheceu 1000 mulheres. Quando ele fala 1000 mulheres ali, amados, não é necessariamente mulheres físicas, né? E 1000 homens, né? Ele falou que nenhuma prestou e que um homem prestou. Quer dizer, esse homem é Jesus, né? Que ele está se referindo ali. Só que não é, fisicamente, né? Que ele está falando. Não é fisicamente. Ele está falando espiritualmente ali, já um sentido espiritual, né? Para você entender. Até porque Salomão era sábio, né? E não é sabedoria a pessoa viver na carne, né? Sabedoria é a pessoa viver no espírito. Quem tem sabedoria tem espírito, né? Então é isso, amados. O que o Pai, né, ele direciona é isso, é que nós venhamos a ser, né, fortes em espírito. Ele falou que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então não tem desculpa, né? Você pode decidir agora aí. Você pode decidir agora ter o Espírito Santo. Você não depende de um templo físico, você não depende de nada disso. Isso é tudo engano. Você não depende de nada disso, você depende de você. Você depende de você decidir aí dentro de você não aceitar mais o pecado na sua vida. Não aceitar mais matar os irmãos. Porque o seu pecado mata os irmãos. Você não entende isso ainda, mas você sabe que dentro de você, se você tem a raiz aí dentro de você, você vai saber que é verdade. Você não entende tudo ainda, mas você já sabe que é verdade. Você sabe que o que você faz não é frutos bons, né? O pecado não é fruto bom. Então, amados, todos nós erramos, todos nós pecamos, né? Por isso Jesus fala para não julgar. Por quê? Porque todos pecamos, todos erramos. Só que você não precisa viver a eternidade errando, né? Você não precisa passar dessa morte física para a morte espiritual. Porque você está morto aí, né? Você está numa situação de morto. Então você vai nascer do Espírito Santo. Agora você não precisa continuar morto. Você pode nascer do Espírito Santo, né? Nascer do Espírito Santo e ser testemunho para os irmãos. Porque quando a gente nasce do Espírito Santo, amados, você se torna irmão. Aí você pode falar que você é filho de Deus.
Caso contrário, Jesus vai falar para você: não adianta falar Senhor, Senhor, que eu vou dizer que não te conheço. E realmente não conhece. Ele só conhece aquele que ama o irmão. Se você ama o seu irmão, você vai ser conhecido por Deus. Deus vai colocar você já vai fazer, os anjos já vai entender quem é você lá de cima, né? Quando você ama o irmão. A partir do momento que o seu coração decidir aí dentro, você não precisa nem sair na rua para praticar esse amor. Se o seu coração decidir aí dentro, Deus conhecendo o seu coração, lá de cima o Espírito os anjos já vão fazer festa, né? Só de você decidir aí no seu coração, dentro de você, você vai ver que a história já muda. Porque é na prática, amados. É quando você decide na prática, né? Você decidiu aí na prática. Agora falar, né? Falar e praticar outra coisa não adianta, né? Eu falar que eu amo a Deus, que eu tenho Deus sobre tudo, né? Que eu amo Deus sobre todas as coisas, aí eu vou praticar as minhas vaidades, o meu gosto? Não. Quem ama a Deus se sacrifica, né? Jesus falou que você tem que morrer de você para nascer dele. Se você não se humilhar, não se diminuir, não se colocar a zero aí, você não vai ter o Espírito Santo. Porque você ainda vai estar tendo você ainda, né? E você sabe que seus frutos não são bons, são maus, né? Seu amor não é puro, não é sincero. Agora de Jesus é. Agora quando você decidir por ele, aí você mata a sua criatura, né? Você mata o pecado que te assola aí, né? E você nasce do Espírito. Então é uma decisão aí da criatura, né? É uma decisão. E a criatura que é forte, né, que é espiritualmente forte, ela vai decidir, ela vai conseguir, né? Então é isso, amados. Que Deus esteja aí te fortalecendo, dando essa força para você, e que você possa decidir agora, né, em amar o seu irmão, amar o próximo como a ti mesmo, né, e matar dentro de você todo o desejo que vem te provocar. É o próprio Deus, amados. Quem dá o desejo para você entender esse desejo, essa ardência pelo pecado, quem coloca em você é o próprio Deus, né? Essa malignidade, esse sintoma de raiva, de vaidade, de orgulho, tudo isso daí, amados, se você for ver, só você olhar para os pecados, né? A inveja, o ciúme, a vaidade, o orgulho, tudo isso quem coloca em você é o próprio Deus, né? Ele vai te colocar essa ardência aí para você ter esse desejo de pecar, né? Só que ele tem os servidores dele para fazer isso, né? No caso, que fala que é Satanás, né? Mas é os servidores dele que fazem isso, que vai fazer essa correção em você, vai colocar esse desejo em você e que vai estar fazendo você... Na verdade, né, quando fala lá na história de Jó, Satanás ele vem depois arrancando as coisas, né? Deus colocou a vaidade e depois Satanás arrancou, né? Satanás foi lá e colocou os castigos, né? Então é isso. Então você vai ter esse desejo aí, essa vaidade, né, essa vontade, vai vir aí no seu coração. Só que aí cabe a você dizer não. Aí você vai agradar a Deus. Agora toda vez que você diz sim, você entristece a Deus. Deus fica triste porque ele confia que você vai dizer não. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí com você.